Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 14. Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 14. Vamos ler até o verso 27. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Podemos assentar. Amados, nós estamos falando nesta série de ministrações sobre o seguinte tema: alívio para o cansado. Nós temos entendido desde o início dessa ministração que Jesus é a fonte de alívio. Nós podemos imaginar alguém caminhando por um lugar árido, seco, deserto, e essa pessoa com muita sede, quando de repente ela encontra ali uma fonte de água cristalina, água fresca, onde ela pode saciar a sua sede, se restaurar. Jesus é essa fonte. Amém? É isso que nós estamos vendo aqui. Na semana passada, nós vimos a história de uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia por 12 anos. Esta mulher, ela buscou cura nos médicos, mas o texto nos disse que ela estava indo de mal a pior. Então ela ouviu falar de Jesus. Ela então foi até Jesus e ela tocou na orla das vestes de Jesus. E depois de 12 anos sofrendo, ela experimentou a cura. Passou a viver daquele momento em diante da sua vida, sem esse peso terrível daquela enfermidade que ela carregava por tantos anos. Hoje, irmãos, eu quero olhar com você
para a história desse pai, que está narrado, nos 3 evangelhos sinóticos, mas nós escolhemos aqui o texto de Marcos, porque ele traz alguns detalhes importantes para que nós possamos entender melhor o tema do qual nós estamos falando. Este pai, a Bíblia não diz aqui o seu nome, mas diz que ele estava sofrendo muito por causa do filho, cujo nome nós também não sabemos, e nem a sua idade. Mas o importante é compreender a dor de um pai por um filho que está terrivelmente enfermo. Todos nós que somos pais, sabemos o quanto é difícil ver nossos filhos passando por uma enfermidade. Como é difícil ver um filho acamado, hospitalizado, fazendo um tratamento, tomando medicamentos fortes muitas vezes, além daqueles que passam às vezes por uma cirurgia, precisam ficar ali no hospital. Quanto nós pais sofremos quando vemos a dor desses pequeninos. Quantas vezes nós oramos e dizemos para Deus, Deus, por que não é eu no lugar dele? Porque é terrível a gente ver os nossos filhos passando por algo desse porte. Esse pai aqui estava sofrendo isso. Esse pai estava passando por essa dificuldade. E a Bíblia vai dizer aqui que a enfermidade desse filho não era uma enfermidade qualquer. Ele tinha um espírito de enfermidade. Ele tinha um espírito que tomava esse menino. E quando esse espírito tomava esse menino se machucava, ele se feria. Esse espírito, ora o lançava na água, ora o lançava no fogo. Ele rangia os dentes, como alguém que estivesse sofrendo muita dor, muita angústia. Esse filho ficava irreconhecível. E esse pai está sofrendo isso. A Bíblia nos diz e deixa claro, irmãos, para nós, que algumas enfermidades elas são realmente físicas, mas algumas enfermidades elas são espirituais. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 13 e no verso 16, que quando Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não podia se endireitar, essa mulher estava sofrendo há 18 anos. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tinha também um espírito de enfermidade. E quando Jesus curou aquela mulher, Jesus disse para as pessoas que estavam ali: porventura, não deveria eu soltar esta mulher, que o Satanás aprisionava nesta situação por 18 anos? Então nós entendemos, irmãos, à luz da Bíblia, que algumas enfermidades, elas decorrem, sim, de problemas da saúde normal, da vida de uma pessoa. Mas algumas enfermidades, elas são espirituais. Elas têm origem em espíritos de enfermidade. É bem provável aqui que este pai tenha levado esse filho a muitos médicos, e os médicos também não puderam fazer nada por ele. Talvez até algum dos médicos tenha dito para ele: olha, eu não sei o que teu filho tem. E esse pai então, quando ele conta para Jesus o caso do seu filho, ele mesmo diz para Jesus assim: ele é meu filho único e ele tem um espírito mudo. E este espírito o apanha e o machuca. O pai já sabia que aquilo não era uma enfermidade qualquer. O pai já havia entendido, porque ele já havia talvez levado o seu filho aos médicos, e ele entende que a situação do seu filho não era para os médicos. A situação do seu filho estava muito além daquilo que os médicos poderiam fazer. Talvez você mesmo conheça alguém que tem sintomas de enfermidade. Essa pessoa tem dores, essa pessoa tem muitas vezes mal-estar, e muitas vezes ela vai no médico, ela faz exames, ela faz check-up, e o médico diz: olha, está tudo normal.
Nós oramos há um tempo atrás por um homem, que a pressão dele, irmãos, chegava a 6/2. Ele ficou muito mal no hospital. E ele fez todos os exames. E o médico diz: você não tem nada. Você não tem nada. Ele fez exames cardiológicos, ele fez exames na cabeça, fez um check-up completo, e os médicos disseram para ele: você não tem nada. E ele disse para mim: pastor, eu não consigo caminhar, minhas pernas doem, eu fico fraco, parece que eu vou desmaiar. Eu cheguei para São Paulo, na casa do meu irmão, fiz exames lá, e os médicos disseram: você não tem nada. Irmãos, veja, talvez você conheça alguém assim também. A pessoa faz exames e os médicos não conseguem detectar nada. Talvez essa enfermidade seja de origem espiritual. Talvez essa enfermidade seja como a desse menino, a desse filho, deste pai. E nós lemos aqui então, que Jesus, no verso 21, Jesus pergunta para este pai: quanto tempo faz que lhe sucede isso? E o pai disse: desde a infância. Embora nós não sabemos a idade desse menino, mas pelas palavras do pai já fazia bastante tempo, porque o pai não disse assim: faz pouco tempo. O pai disse: faz desde a sua infância. Desde a sua infância ele tem sofrido com isso. E nós não sabemos, talvez ele fosse um adolescente, um jovem, mas o pai está dizendo para Jesus: faz muito tempo. No verso 22, o pai afirma assim: muitas vezes o tem lançado no fogo. Irmãos, esse termo aqui, muitas vezes, o pai está declarando: eu perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. Não foi uma, duas, três, 5 ou 10, foram muitas vezes. O pai está declarando: foram muitas vezes que eu vi meu filho sofrer isso que ele está sofrendo aqui diante do Senhor. Muitas vezes eu vi meu filho padecer, se machucar, tentar se lançar no fogo. Esse espírito quer acabar com meu filho. E esse pai está chorando aos pés de Jesus. Esse pai está implorando a Jesus. Talvez alguém aqui se identifique com esse pai. Você não tem esse mesmo problema, mas talvez você já esteja sofrendo também há bastante tempo. Talvez você esteja dizendo também: muitas vezes já me aconteceu isso. Muitas vezes eu já passei por essa situação. Muitas vezes eu já vivi este incômodo. Muitas vezes eu já fui internado. Muitas vezes eu já tomei remédios. Talvez você esteja como esse pai e você esteja dizendo para Deus nesta noite: Senhor, eu estou cansado. Senhor, esta enfermidade, esse problema, essa luta tem trazido um peso muito grande sobre mim. São muitas vezes que isso aconteceu. São muitas vezes que eu tenho vivido essa situação e por isso eu estou cansado. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus tem alívio para você. Jesus tem alívio para você. Você que está cansado, você que está com um peso, com um fardo tão pesado sobre a sua vida, Jesus quer te trazer alívio. Jesus quer te trazer alívio. Amados, a Bíblia não diz aqui, mas eu acredito que esse pai, ele ouviu alguém falar de Jesus. Ele viu alguém dizer para ele: olha, Jesus está curando, Jesus está realizando milagres. Por que você não tenta levar o seu filho para Jesus? Nós ouvimos dizer que ele cura leprosos, nós ouvimos dizer que ele cura cegos, nós ouvimos dizer que ele levanta paralíticos, nós ouvimos dizer que ele cura surdos. Por que você não leva o seu filho a Jesus? E ele vai. Mas quando ele vai até onde Jesus deveria estar, Jesus não estava ali. Jesus estava no monte da transfiguração,
com Pedro, Tiago e João. Ali estavam os outros discípulos na cidade. E ele pergunta sobre Jesus, eles disseram: olha, Jesus está lá no monte. E o pai então diz: olha, eu creio que vocês podem fazer algo pelo meu filho. Eu creio que vocês podem resolver o problema do meu filho. Irmãos, e tal não foi o desapontamento desse pai, que eles não resolveram. Eles não resolveram. O pai leva aos discípulos, mas os discípulos, diz aqui, não puderam expulsar esse demônio. Os irmãos se lembram que eu disse na ministração anterior, que quando Jesus fez o convite: vinde a mim, os que estáis cansados, ele disse: vinde a mim. Sabe, irmãos, talvez esse texto quer nos mostrar que muitas pessoas, elas vêm em busca de uma cura, em busca de uma resposta, em busca de um milagre, e talvez você esteja aqui nesta noite buscando isso, mas a sua confiança não deve estar naquele que orou por você aqui. A sua confiança não deve estar na minha vida como pastor desta igreja, porque eu não posso fazer para a tua vida, eu não posso trazer a solução do teu problema, mas eu estou aqui compartilhando com você sobre alguém que pode. Eu não posso curar a sua enfermidade, mas eu estou falando aqui de um Jesus que pode. Eu não posso libertar você de um vício ou de um problema qualquer, mas o Jesus do qual eu estou pregando, ele pode fazer isso na sua vida. Então, este pai, ele entende que os discípulos aqui não poderiam fazer, e este pai então ele fica desapontado ao ver que os discípulos também não puderam curar o seu filho. E essa situação, irmãos, levou esse pai a ter dúvidas se alguém ainda poderia fazer algo pelo seu filho. Talvez ele já tivesse levado os seus filhos nos melhores médicos e eles não puderam resolver. Agora ele trouxe aos discípulos de Jesus, eles também não puderam resolver. E agora uma nuvem de incredulidade paira sobre o coração desse pai. E quando Jesus chega, ele encontra esse pai nessa situação. E Jesus então pergunta: o que está acontecendo aqui? Irmãos, e ele vai explicar para Jesus o caso. Ele diz: Jesus, é meu filho. Meu filho tem esse espírito. E esse espírito lança meu filho na água, no fogo, machuca meu filho range os dentes, ele espuma pela boca. Meu filho fica irreconhecível. Acontece que eu trouxe ele aqui para os seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam fazer nada por ele. E veja o que esse homem vai dizer para Jesus: se tu puderes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Veja a dúvida no coração desse pai. Jesus, se tu puderes fazer alguma coisa, ajuda-nos, socorre-nos. Veja, irmãos, talvez, quantas pessoas hoje estão cheias de dúvidas no seu coração, porque tentaram, buscaram em várias fontes e ainda não tiveram resposta. Quantas pessoas já passaram pelos melhores médicos, os melhores especialistas, e eles não puderam fazer nada? Quantas dessas pessoas já pediram para alguém para tentar ajudá-la e não puderam? Muitas dessas pessoas hoje estão incrédulas. Muitas dessas pessoas estão com o coração cheio de dúvidas. E muitas delas estão dizendo como esse pai: será que Jesus pode fazer alguma coisa pela minha vida? Mas, irmãos, glória a Deus porque Jesus pode. Glória a Deus porque Ele pode. A Bíblia diz, irmãos, que se nós queremos receber algo dEle, nós precisamos lançar fora as nossas dúvidas. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, ele diz assim, que quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos pedir com fé, não duvidando. Também, lá em João, no capítulo 11, no verso 40, Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Da mesma maneira, então, Jesus responde a esse pai, e ele diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai cai em lágrimas aos pés de Jesus,
ele vê que ele precisa crer, e ele diz para Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que ele está dizendo? Se ele está dizendo eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele está dizendo: Jesus, eu creio, mas talvez a minha fé não seja o bastante. Eu creio, mas a minha fé é pouca. Eu creio, mas ainda tem dúvidas no meu coração. Ajuda-me a crer plenamente de que o Senhor pode de fato fazer algo na vida do meu filho. Amados, e Jesus recebe as palavras daquele pai, e Jesus então decide atendê-lo. Jesus decide atender o clamor desse pai. A Bíblia nos diz, irmãos, lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 3 e no verso de número 20, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos. Muitas vezes, irmãos, a gente tem dificuldade de crer que Deus vai fazer e que Ele pode fazer o que a gente está pedindo. Mas a Bíblia está dizendo para nós nessa noite: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo. Ele não pode só fazer aquilo que você pede nesta noite a Ele, Ele pode fazer algo muito mais além daquilo que você está pedindo. Talvez você esteja clamando a Ele por algo que para você já é tão grande, mas Deus está dizendo: para Ele nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Mas, irmãos, o que nós vemos em seguida é Jesus dizendo a esse pai: trazei-o. Ele pede para que o menino seja trazido para ele. Depois desse clamor, depois dessa intercessão deste pai, Jesus diz: traga ele. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo para esse pai: entrega o teu filho nas minhas mãos. Entrega o teu filho para mim, para que eu possa curá-lo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fala com Jesus sobre as nossas lutas, a gente ora e fala com Jesus sobre as nossas dificuldades, a gente fala com Jesus sobre os problemas que nós estamos enfrentando. Mas como é difícil muitas vezes entregar isto para Jesus. A gente murmura, a gente fala com Deus, fala: Senhor, minha luta é tão grande. Ah, Senhor, esta enfermidade. Mas como é difícil entregar para Jesus. Como é difícil. Eu estava me relembrando nesta tarde de uma experiência que eu vivi há vários anos atrás. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Quando eu ainda era representante ali da empresa que eu trabalhava, uma determinada vez eu estava viajando. Nós saímos de viagem daqui para o interior de São Paulo. E na viagem eu percebi que o diretor da empresa estava bastante cansado na direção do carro. Ele estava dirigindo o carro, e eu percebi que ele estava bem cansado. Mas ele estava ali, firme, levando, dirigindo, e eu conversando com ele, mas percebia que ele estava bastante cansado. Até que chegou o momento da viagem, que ele não aguentou. Ele parou num posto ali para abastecer, ele disse: Joézer, leva daqui para frente, assume a direção daqui para frente, porque eu estou muito cansado. E eu tomei então a direção do carro, andamos pouco tempo na pista, e ele já estava dormindo. E Deus me fez lembrar desta passagem, porque é exatamente isso que Deus quer que eu e você façamos. Às vezes nós estamos tão cansados, mas a gente não quer deixar a direção. A gente está tão cansado e a gente não quer abrir mão de dirigir a nossa própria vida. Às vezes a gente está tão cansado,
há uma carga muito grande nas nossas vidas, mas nós não queremos abrir mão da direção da nossa vida. E a nossa vida é como esse carro na viagem. E Deus está falando comigo e com você, você que está cansado, o que Ele quer que você faça? Entregue a direção para Jesus. Entregue a direção para Jesus. E você vai descansar. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele dirigir. Deixa Ele fazer o que precisa ser feito. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Quando Jesus disse para esse pai, dá-me o seu filho, Jesus está dizendo para ele, deixe eu assumir o controle da situação. Deixe eu tomar as rédeas e o comando da sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós estamos precisando de entregar a direção da nossa vida para Jesus? Você tem lutado, você tem tentado com todas as forças, mas Jesus está falando com você nessa noite. Pare de lutar contra o seu cansaço. Pare de tentar carregar sozinho esse peso. Deixe eu tomar a direção da sua vida. Deixe eu tomar a direção nesse problema que você está passando, nessa dúvida que está afligindo a tua alma, nessa incerteza do seu coração. Deus está dizendo, entregue para mim. Entregue para mim. Amados, e então nós chegamos finalmente no verso 25. E o pai levou o filho para Jesus. E Jesus repreendeu o espírito. Jesus repreende aquele espírito imundo. E Jesus disse o seguinte: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Eu não sei se os irmãos perceberam isso. Eu não tinha percebido, mas hoje, estudando esse texto, eu percebi o que a Bíblia diz ali. E Jesus disse ao espírito mudo e surdo. Como que Jesus disse a um espírito que é surdo? Mas ele disse. E sabe o que é melhor? O espírito ouviu. Ele ordenou ao espírito mudo e surdo, saia dele e não entre mais nele. O espírito não só ouviu, mas a Bíblia diz que o espírito clamou e saiu dele. Jesus ordenou e esse espírito deixou este rapaz. Imediatamente, naquele mesmo instante, aquele menino ficou curado. Jesus o tomou e o devolveu para o seu pai. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando você entrega um problema para Jesus cuidar, Ele nunca vai te devolver o problema, Ele vai te devolver a solução. Se você entregou uma causa para Ele, Ele não vai te devolver essa causa sem solução. Ele não vai dizer como médico, olha, eu não pude fazer nada, toma de volta aí. Ele não vai dizer para você, olha, não consegui detectar o problema ou a falha onde é, então toma o teu problema de volta que eu não pude resolver. Nunca, nunca Jesus fará isso com ninguém. Todas as vezes que nós entregarmos algo para Jesus, Ele sempre vai devolver para nós a solução. Todas as vezes que você entregar um problema para Ele, Ele vai te devolver a resposta. Todas as vezes que você entregar para Ele uma porta que está fechada, Ele vai te devolver uma porta aberta. Todas as vezes que você entregar para Ele o teu fardo, Ele vai te devolver o jugo dele que é leve. É isso que Ele diz. Então vale a pena entregar para Jesus. A maneira como Jesus ordenou ao Espírito, irmãos, nos mostra a autoridade de Jesus.
aquele espírito estava desafiando este homem, estava machucando este homem e esta criança há alguns anos. Mas bastou Jesus dizer: saia, e ele saiu. Os médicos não puderam fazer, os especialistas não puderam fazer. Talvez os feiticeiros daquele tempo não conseguiram resolver o problema desse rapaz, mas Jesus pôde. Jesus disse e ordenou ao espírito: saia dele e não entre mais nele. E o espírito saiu. Aquele jovem ficou liberto. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que isso de fato aconteceu? Você crê que o que está escrito na Bíblia é a verdade? E você crê que esse Jesus é o mesmo que pode fazer isso hoje também na sua vida? Você crê que esse Jesus tem a mesma autoridade ainda hoje? Você crê nisso? Se você crê, e você talvez que está passando por esse peso, carregando este peso tão grande, se você crê de fato nesta palavra que eu estou ministrando, eu gostaria que você declarasse aí, no seu lugar, declare comigo as seguintes palavras. Diga comigo, se você que precisa aliviar esse peso tão grande que está sobre você, e você chegou aqui hoje talvez carregando este peso, você entrou aqui hoje talvez até encurvado, tamanho peso que você está carregando, eu não sei, mas Deus sabe. Então eu gostaria que você declarasse comigo o seguinte, diga agora: Senhor Jesus, eu creio que Tu podes tirar esse peso que está sobre mim. Eu creio que Tu ordenas e os espíritos te obedecem. Então eu entrego a Ti este fardo hoje. E declaro que eu estou livre dele. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa sair daqui sem esse fardo que você entrou carregando aqui essa noite. Deixa para Jesus. Confia nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai fazer. Descansa no Senhor, espera nele, diz a palavra. Entrega, descansa. Ele quer te dar descanso. Sabe, se você não tem conseguido dormir às noites, nesta hora você já entregou isso para Ele. Você vai chegar na tua casa e você vai dizer: Senhor, eu já te entreguei o meu fardo. Eu quero nesta noite ter a melhor noite de sono dos meus últimos dias. E Deus vai abençoar. E Deus vai te trazer repouso. Deus vai te trazer descanso. Mas eu quero encerrar essa ministração nesta noite dizendo a você, querido e querida irmã, que Jesus não quer só tirar esse fardo de uma enfermidade, de uma luta, de um problema da sua vida. Jesus, o maior prazer de Jesus, sabe, não é tirar apenas esse peso para que você viva uma vida alegre durante alguns anos da sua vida. O maior desejo de Jesus é que você possa ter uma vida abundante eternamente. Ele tem prazer sim em tirar esse peso. Ele disse isso para nós: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas Ele quer nos dar descanso para a nossa alma na eternidade. De nada vale você viver alguns dias aqui sem esse peso, mas depois partir deste mundo para enfrentar tribulações na eternidade. Por isso Jesus quer restaurar você por completo. Ele quer tirar esse peso, essa dor, essa enfermidade, essa luta da sua vida, mas Ele quer também escrever o seu nome no livro da vida. Então, se alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não permitiu que Jesus assumisse o comando de toda a sua vida,
Você ainda quer ser dono das suas decisões. Você ainda quer ser dono da sua vida. A Bíblia diz: se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas aquele que entregar a vida para Jesus, vai ganhar a vida eterna. Então, se você está ouvindo esta palavra, mas você ainda não fez essa entrega, você ainda não abriu o seu coração, você ainda não disse: Jesus, vem morar aqui dentro de mim. Senhor, vem reinar aqui dentro de mim. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, que o Senhor faça na minha vida aquilo que é a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero, Senhor, seguir os teus exemplos. Eu quero seguir as tuas pisadas. Eu quero, Senhor, o perdão dos meus pecados. Eu quero ter uma nova vida em Cristo. Tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã. Se você ainda não fez isso, não saia daqui sem tomar essa decisão para Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. E se alguém aqui está fazendo essa entrega, peça para Jesus agora perdoar os teus pecados, escrever seu nome no livro da vida e te dar a vida eterna. Se há alguém aqui, nós iremos orar em teu favor. Eu quero orar exclusivamente por você, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se há aqui uma pessoa que quer fazer essa entrega, que você quer dizer para Jesus: Jesus, eu me entrego para ti nesta noite. Se há alguém, levante sua mão, eu vou orar por você. Louvado seja Deus. Amém. Se você não tem essa certeza na sua alma, tem um sinal, nós estaremos orando pela sua vida. Louvado seja Deus. Não lute com a dúvida, não saia daqui em dúvida. A porta da graça está aberta. A porta da salvação está aberta para você. Não saia daqui sem dizer para Jesus: eu entrego a minha vida totalmente para ti. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez. Pai querido, te louvamos pela tua palavra que nos ensina, a tua palavra, Senhor, que nos adverte, a tua palavra que nos conforta e nos consola. Pai, temos lido nesta noite sobre o exemplo deste pai, que estava sofrendo tanto pela dor do seu filho, Senhor, até que ele levou o seu filho a Jesus. Pai, ele então pôde experimentar alívio para o seu cansaço. Ele pôde ver o seu filho curado, ele pôde ver o seu filho restaurado. E esse peso, Senhor, dessa enfermidade, desse espírito maligno, saiu da vida deste homem. Pai, quantas pessoas hoje estão também carregando pesos, ó Deus, estão carregando fardos tão pesados, ó Deus, e a tua palavra está convidando cada uma dessas pessoas agora: entrega para mim o teu fardo. O Senhor está dizendo para essas pessoas: entrega para mim o teu fardo, que eu vou dar alívio para você. Senhor, ajuda a falta de fé desta pessoa. Ajuda, Senhor, as dúvidas que esta pessoa tem, as incertezas que ela tem. Enche agora, Senhor, este coração de fé e de confiança, para que essa pessoa possa de fato entregar tudo ao Senhor e descansar na tua presença. Pai, no nome de Jesus nós oramos e cremos, ó Deus, na restauração, na cura, no milagre, na transformação de vidas que estão ouvindo esta ministração. E que o teu nome seja glorificado nesta casa, nesta família,
neste lar, em nome de Jesus. Amém, Jesus.